Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante. Como os pais irresponsáveis podem se aproximar mais dos seus filhos na escola. A escola é um lugar muito importante que vai contribuir de uma forma significativa para a formação de um estudante. Quando uma pessoa ela está na escola, ela vai ter o apoio de muitos profissionais das diversas áreas, de educadores que vão se preocupar com a formação ética e moral, cultural e social dessa pessoa. Então a escola é um lugar muito importante onde todas as crianças, jovens, adolescentes precisam frequentar. Entretanto, nós sabemos que hoje, em muitas escolas, existem pessoas que não têm o compromisso com os estudos. Hoje, muitos jovens são rebeldes, ignorantes, promovem o bullying, desrespeitam os professores, pedagogos, administradores, merendeiros, os vigias. Então, infelizmente, hoje nós temos muitos jovens, até mesmo crianças, que são desobedientes e que não têm ética. Então nós temos aí uma situação muito complicada para os pais, pensando que os seus filhos vão para a escola para buscar o conhecimento, a sabedoria, só que essas pessoas também têm um risco ali de entrar em contato com pessoas ruins, pessoas mal intencionadas que não estão na escola com o foco de aprender e de estudar. Muitos, infelizmente, que estão frequentando as escolas, crianças, jovens, existem uma grande parte deles que estão ali para querer brincar, para querer namorar, conhecer novas pessoas, para fazerem sexo, para usarem droga, beberem, se prostituírem, fazerem muitas coisas ruins. Então, nesse caso, os pais irresponsáveis precisam se aproximar muito, criar uma intimidade muito grande com os seus filhos, ok? E é muito importante para os pais irresponsáveis se aproximar bastante da escola. Por que é importante que os pais irresponsáveis tenham uma participação, uma presença marcante na escola? Porque uma grande parte dos estudantes em casa, eles agem de uma forma, são bonzinhos, dizem que estudam, contam vantagens com relação ao seu desempenho na escola, não dizem muitas coisas que eles fazem na escola. Então, em casa, muitos escolares se comportam de um jeito. Entretanto, o seu comportamento na escola, diante de professores, dos seus colegas na escola, o comportamento deles é diferente, bem diferente, quando comparado ao seu comportamento dentro de casa. Aí é que está o grande perigo. O perigo é que nós temos muitos estudantes que são mentirosos, falsos e que se mostram ser pessoas boas para os seus pais. Mas, na verdade, esses estudantes, eles escondem muitas coisas ruins que eles fazem na escola. Por isso é importante, pais irresponsáveis, se possível, tenham contato direto com todos os professores que têm contato com seus filhos. Professor de português, matemática, inglês, física, química, de todas as áreas do conhecimento. Procure também ter contato com o gestor da escola, pedagogos, merendeiras, os vigias. Por quê? Porque eles estão ali acompanhando o seu filho num ambiente diferente, com outros estudantes e com uma série de problemas que normalmente acontecem no ambiente escolar. Nós temos as coisas boas, porém também nós temos os riscos presentes nas escolas, principalmente quando nós levamos em consideração estudantes envolvidos com drogas, que se prostituem, que vendem drogas, que comercializam, que roubam e que fazem muitas coisas ruins.
Então, os pais precisam ter o contato com essas autoridades, com esses líderes, com esses funcionários da escola, para saber como é que está o comportamento, como é que está agindo o seu filho lá na escola. Se ele está fazendo as lições, se ele está se atentando para as aulas, se ele respeita todos os profissionais ali na escola, se ele respeita os seus colegas da sua turma e de outras turmas. Todas essas informações nós podemos adquirir, né, indo na escola, tendo contato com os educadores e os demais profissionais. Agora, para os pais que não têm muito tempo para ir na escola, participar de reuniões, acompanhar boletins, hoje a internet está facilitando bastante todo esse processo. Se você quiser hoje ter contatos com algumas pessoas via WhatsApp para conversar a respeito da educação do seu filho, como é que ele está na escola, hoje isso é possível. Hoje nós temos aí profissionais que dão essa liberdade, que permitem, né, ter esse diálogo pela internet, né, mas isso em casos especiais, porque nós sabemos que hoje realmente existem pais irresponsáveis que trabalham o dia inteiro, que têm muita dificuldade para ir na escola, mas eles precisam se sacrificar, eles precisam, né, organizar aí dias, se planejar, conversar com seus chefes, solicitar da escola um atestado comprovando que eles estiveram na escola. Então é importante que os pais também conversem com seus patrões, com seus chefes, para ter essas possibilidades, né, de uma vez ou outra no mês, o responsável poder sair mais cedo da empresa, depois poder compensar em outro dia, pagar essas horas que ele saiu mais cedo. Então existem várias formas de haver a negociação entre funcionário e patrão. Por isso, responsáveis, lutem, se organizem para vocês também, para que vocês consigam ir diretamente na escola para conversar pessoalmente com os responsáveis. Porque não são todos os professores que vão passar o contato deles para os pais, não são todos os pedagogos que vão passar o número de contato deles para os pais, né? Por quê? Porque hoje os educadores, eles preferem, né, eles acham mais viável, mais adequado que o pai e que a mãe, de preferência, vá lá na escola e converse olho no olho, de frente com a pessoa, né, ali pessoalmente, para estar discutindo sobre várias questões aí voltadas à área da educação dos seus filhos. Então a presença dos pais na escola é muito importante, né? De repente, se o pai e a mãe não podem ir, mas que envie um outro responsável, o tio, o avô, a avó daquela criança, uma pessoa de confiança que vai ali fazer análise da vida da criança, do jovem na escola, que vai registrar, que vai anotar, vai acompanhar o rendimento escolar desses estudantes. Isso é muito importante, esse contato dos pais com a escola. Hoje existem os grupos de WhatsApp, que pais, né, responsáveis, eles formam de uma turma para conversar sobre os seus filhos. Hoje nós temos os grupos de apoio, onde esses responsáveis conseguem adquirir informações usando a internet. Isso também é uma ferramenta, é algo muito importante que nós podemos utilizar, né, da melhor forma possível. Então, procure conhecer melhor o seu filho, se aproxime mais dele, porque em muitos casos ele vai preferir se abrir muitas vezes para um professor, para algum colega da turma, e ele vai ter vergonha de falar para os pais e responsáveis o que está acontecendo com ele. Então, tudo isso é importante. Quanto mais pessoas a gente poder ter contato, conversar, ir de encontro a elas lá na escola, mais informações nós vamos poder obter sobre os nossos filhos, sobre as crianças e os jovens. Então essa aproximação ela é importante. Os pais também precisam todos os dias, se possível, verificar a bolsa dos seus filhos, o estojo, ver as lições, ver quais exercícios foram passados pelos professores das disciplinas, o que o aluno acompanhou de aula naquele dia. Então o pai pode pedir para que o filho explique para ele todos aqueles conteúdos que foram dados naquele dia, quais foram as atividades passadas, se foi passado algum trabalho, alguma avaliação. E aí o estudante ele vai precisar ter uma agenda. A agenda escolar é importante porque as principais informações sobre os acontecimentos da escola
devem ser registradas na agenda do estudante. Então o pai vai ter acesso, o pai e a mãe vai ter acesso a essas informações com o seu filho, se possível também diretamente com os professores, com os pedagogos. Então eles vão se aproximar para conversar a respeito do escolar, para ver como é que está sendo o comportamento dele ali na escola. Isso é muito importante. Então, pais, não acreditem em tudo o que os filhos dizem. Muitas vezes, um filho ele mente para o pai, mente para a mãe. Então, a gente precisa de evidências, de comprovações. Hoje, para que a gente possa afirmar algo, a gente tem que ter comprovação, a gente tem que ter testemunha. Se aconteceu um caso de violência na escola, ali geralmente vai ter 2 ou mais pessoas que estavam presentes. Então nós temos testemunhas vivas e ali pode ser comprovado quem agrediu quem, o que aconteceu, qual foi o horário, o que realmente aconteceu na situação. Então nós temos que estar atento a tudo isso. Cuidado com os mentirosos, cuidado com as pessoas falsas. Nós temos que ter muita atenção, muito cuidado, nós temos que investigar a fundo sobre a vida dos nossos filhos, dos colegas deles, tá? Das pessoas também que convivem com eles. A gente precisa ter esse conhecimento, esse contato, para que a gente tenha mais aproximação dos nossos filhos na escola, que é um ambiente que ele deve ir para estudar, para aprender, mas que muitas vezes ele acaba conhecendo pessoas do mau caminho, que fazem coisas ruins, erradas, que não querem estudar. Então, assim, é muito complicado. E o mais importante, converse sempre com seus filhos, se aproxime deles, abrace, diga que você ama eles, se preocupe com eles, ligue para eles quando possível, verifique como é que eles estão, convide eles para sair, para visitar algum familiar, principalmente procure ir para a igreja, leiam juntos a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é o mais importante que nós podemos passar de conhecimento para os nossos filhos. É o estudo bíblico, é o estudo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ore para que o seu filho instrua ele, para que ele aprenda a seguir o caminho do bem, o caminho da justiça. Vão na igreja, vão estudar a palavra de Deus em casa, leiam a Bíblia, orem juntos e peçam pela proteção de Jesus, porque é somente o Senhor que pode nos guardar de todo o mal. Amém? Que Deus venha abençoar todos vocês, dando muita sabedoria, entendimento e amor no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.